Continuando a falar sobre os 5 elementos ou os 5 movimentos, né? No vídeo passado eu falei sobre o elemento da madeira, primeiro movimento, início do movimento Yang. Então agora a gente vai dar uma continuação para, após o início do movimento Yang, a chegada do Yang máximo, né? Então a chegada do Yang máximo, né, já corresponde a esse movimento Yang máximo. E a gente vai ter aqui as características mais principais do movimento Yang, né, da energia Yang. E a energia Yang, a gente tem as características, como eu citei no vídeo anterior, que o Yang ele possui como característica a questão de ser energias brilhantes, que aquecem, né, possui calor, tem uma natureza mais intangível, são mais energias propriamente ditas, são mais leves, são energias que são mais representadas pelo alto, né, pelas questões de cima. Então, com essas características de energia Yang, a gente consegue olhar para a nossa natureza aqui mais palpável e a gente se pergunta qual é o elemento que mais combina com essa natureza Yang. Então, um elemento que está sempre querendo ir para o alto, um elemento brilhante, um elemento quente, um elemento que seja energia, não seja matéria. Quem melhor representa essa natureza para a gente é justamente o fogo. Por isso que quando a gente entra nos 5 elementos, o fogo vai estar representado, né, como essa energia do Yang máximo. Vai ser logo após o elemento da madeira. A gente diz que o fogo é filha da madeira, né? E aí o que a gente encontra dessa natureza que a gente pode olhar para uma avaliação dentro do nosso corpo, por exemplo. Esse elemento, né, o fogo, ele é muito importante, né, como todos os outros, mas ele tem uma importância um pouco maior no sentido de que ele abriga o nosso Shen. Nosso Shen é o nosso espírito, só que ele é o nosso espírito da consciência. Ele é diferente do espírito da madeira, o Hum, que eu comentei, que era um espírito mais etéreo, como se fosse uma alma mesmo. Agora eu estou falando no aspecto mais mental. Esse espírito Shen, que mora no coração, a gente chama, né, de Zhang, coração, ou Xin, ele abriga esse Shen com um aspecto mais de mente. Então é a nossa consciência. Qual é a função desse espírito? Ele correlaciona o nosso mundo exterior, tudo que está à nossa volta, com o nosso mundo interior, nossas emoções, nossos pensamentos, né, nossos sentimentos. Então, ele é muito importante para ter essa comunicação. Quando a gente, por exemplo, perde a consciência, é um aspecto desse nosso espírito Shen que não está ali correspondendo, né? E a função dele interna é muito importante porque ele é o governador de todos os outros, ele é o imperador de todos os outros elementos. Então, é ele quem conversa com a madeira, que a gente falou já, ele conversa com os outros elementos que a gente vai estar falando, água, metal, terra. Ele faz todo um raciocínio entre esses espíritos, entre esses elementos, para poder dar uma resposta, né, do que a gente precisa fazer em relação ao nosso mundo exterior ou ao nosso próprio mundo interior. E para ele conseguir se comunicar com todos esses outros espíritos, esses outros órgãos, ele precisa sair da casa, né, da morada dele, que é o coração, Xin, e precisa vagar pelo corpo para se comunicar com esses outros espíritos. Então, como é que ele faz isso? Ele se acopla ao sangue, ele agarra no sangue e conforme o sangue viaja pelo corpo, esse espírito vai junto. E ali ele consegue ter uma visão do que está acontecendo no todo, né? E por essas condições, né, a gente diz que o tecido do coração, o tecido do Xin, é o tecido sanguíneo, né? É justamente o sangue, os vasos sanguíneos. O nosso coração tem esse poder de governar, né? Inclusive, por exemplo, o nosso batimento cardíaco, que dita, né, a pressão que a gente vai ter nos vasos, nas artérias, tudo isso está relacionado com esse aspecto do fogo. Além disso, onde que esse fogo pode se mostrar? Ele pode se mostrar na língua, né? A gente considera, né, a língua como uma abertura do coração. Lá a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo no nosso Shen, no nosso órgão também, mas no nosso Zhang, coração, né? Também dá para perceber qual é o sentido, né, desse órgão, fogo.
O sentido seria, algumas literaturas trazem como sentido tato, a questão de eu poder sentir, né, as situações com a mão, né, com o corpo em si, o tato. E outras literaturas trazem como sabor. E aí, para diferenciar um pouco de o sabor que a terra pode sentir, que a gente ainda vai falar sobre, a terra ela consegue, digamos, sentir o sabor. Tem sabor, não tem sabor. É uma coisa mais bruta, digamos. O coração, o Shin, nosso Zang coração, tem um aspecto de definir qual é o sabor que a gente está sentindo ou não. Então, está salgado, está azedo, está amargo, né? Essas condições é o coração que vai estar fazendo, essa diferenciação dos sabores, né? O aspecto emocional que está mais ligado ao Zang, coração, ao elemento fogo, é o aspecto da alegria. Pessoas que são muito alegres, muito eufóricas, muito comunicativas, facilmente conseguem falar com todos aonde chega. São pessoas que têm esse aspecto do fogo mais à mostra, né? A cor que representa o elemento do fogo é o vermelho, né? A estação que mais representa o fogo é o verão. Então é por isso que no verão a gente tem uma tendência a ser um povo mais alegre, a querer mais comunicação, sair mais. Natureza Yang influenciando na gente, nos tornando mais Yang também. E na questão do dia, vai ser o meio-dia, é o Yang máximo, o pico do Yang, né? O Sol vai estar no pico do céu, Yang máximo, começando ali a converger para o Yin, vai começar a ter um declínio do Yang para poder chegar no Yin. Mas o Yang máximo ali, meio-dia, seria esse momento do dia em que a gente representa esse Yang, o elemento do fogo. E aí no verão, qual é o clima que mais está presente? É o calor. A gente sofre muito com o calor, principalmente quem mora em países mais tropicais, né? Esse calor influencia muito a gente. Em todos os países, mas aqui a gente sente bastante. E qual seria o sabor desse elemento fogo? Muito fácil da gente lembrar. Imagina que a gente esquece uma comida no fogo. O que vai acontecer? Vai queimar. Qual é o sabor desses alimentos queimados? Um sabor amargo. Então, o sabor do fogo vai ter esse sabor amargo. A gente pode sentir falta de um sabor amargo na alimentação ou ter uma aversão ao sabor amargo. Vai demonstrar esses equilíbrios, né, do fogo, né, do Zang Fu, coração. E falando Zang Fu, Zang, coração, o Fu, que vai ser a víscera acoplada, vai ser o intestino delgado. Então, coração e intestino delgado trabalham, né, no mesmo elemento. Ambos são do fogo, né? Ambos têm funções parecidas. Dentro do que o coração, né, esse Zang coração, o fogo, tem como controle também ali, né, como abertura. Ele tem os 5 palmos. Então, como assim 5 palmos? Né? Normalmente a gente conta as 2 palmas da mão, as 2 solas dos pés e seriam 2 axilas, mas a gente conta uma, né? Essa região aí da axila seria um palmo também, né? Pegando aqui uma região do tronco também. Então, são regiões onde o fogo também vai ter esse controle ali, né? Essa questão de se mostrar, entre aspas, ali também. A gente vai ter um resumo, né, do que é esse elemento fogo, suas funções, e a partir daí a gente vai ter alguns sintomas que o paciente pode apresentar e a gente encaixa, né, nesse elemento do fogo para pensar se é com ele mesmo que está um desequilíbrio. Por exemplo, hipertensão. Hipertensão é um distúrbio, um desequilíbrio que afeta o sangue. Posso pensar no elemento do fogo. Pessoas que chegam com taquicardia, né? Órgão, coração, posso pensar no elemento do fogo. Pessoas que chegam desorientadas, né? Não sabem muito bem o que está acontecendo, onde é que eu estou, quem eu sou. Mostra esse aspecto mental sem ter ali um raciocínio, né? Uma coisa mais clara. O aspecto do Shen, né? O espírito desse fogo, a consciência, não está ali tão equilibrada. Há pessoas que soam muito nas palmas da mão, nas axilas, nos pés, mostrando também que pode ser um desequilíbrio do elemento do fogo. Então, a gente consegue, olhando para o paciente, colhendo alguns sintomas, já começar a montar. Isso aqui é um paciente que está vindo com desequilíbrio do fogo. Só que, até então, esses são sintomas, né? Não estou falando das raízes, elementos, choque, nem nada. Estou colocando sintomas que podem apontar para aquele elemento que é o elemento do fogo, ok? E dentro da simbologia, né, na medicina chinesa, esse Yang máximo, né, esse fogo que a gente representa, vai ser representado, na verdade, por um pássaro de fogo que ascende ao céu e se expande.
Ou seja, olha esse movimento da energia, né? Ascender, movimento yang, e expansão, que também é um movimento yang. E um pássaro de fogo. Então, essa simbologia mostra que existe um movimento yang ali acontecendo, um yang máximo, né? E aí vai ter esse símbolo representando o elemento do fogo, que vai ser a mãe do próximo elemento, que é o elemento que a gente vai falar, que vou falar da Terra, mas eu vou explicar na parte da Terra ali que existem algumas diferenças, né? Então, obrigado aí por estarem participando. Comenta, curte aí, se inscreve, liga o sininho, né, porque isso vai estar ajudando, né, somente aí, já que eu estou começando com esse canal. E dúvidas sobre o assunto, quer conversar, manda aí uma mensagem que eu vou estar respondendo sempre que possível, né? E obrigado.